Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Otávio Maioli, do IFES Campus Aracruz, da disciplina de Química Ambiental e Gestão Ambiental, no nosso curso Técnico em Química. Tudo bem? Então o tema da aula de hoje vai ser o seguinte: efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas. Na sequência, galera, também faz parte da questão de poluição atmosférica. Estamos estudando o compartimento A, ok? Então vamos lá, galera. Bem, definindo o efeito estufa, que é um assunto que vocês já vêm de longa data obtendo informações, seja na escola, seja em outros meios de informação. O que é basicamente o efeito estufa? Olhando para essa imagem, é a capacidade que a atmosfera terrestre tem de reter o parte do calor oriundo do Sol. Vocês estão vendo o Sol, a Terra, a setinha, uma representação aí dessa camada que seria a atmosfera. E aí a manutenção desse calor oriundo do Sol. É claro, pessoal, que a gente tem que avançar na nossa explicação técnica, né? Essa historinha ela tem um pouquinho de detalhe. Na verdade, a radiação a solar, né, os diversos espectros de luz, de radiação, ela chega à Terra. Vocês vão ver que parte é filtrada, e outra parte ela alcança o solo. Quando ela alcança o solo, o que acontece é que essa radiação ela acaba se transformando, aquecendo, aumentando a energia cinética do solo, de diversos tipos de elementos presentes no solo, e depois ela é propagada na forma de radiação infravermelha. É essa radiação infravermelha então, que é propagada do solo que vai sendo retida, e parte obviamente retida já na chegada. Então as moléculas, algumas moléculas na atmosfera têm essa capacidade de reter essa temperatura. O efeito estufa então é essencial para manutenção da vida da Terra, porque consegue proporcionar aí, diante de todo o arranjo planetário, Sol, energia e Terra, água, presença de água, enfim, ele consegue manter a temperatura entre 0 e 100, até menos, no caso, falando de vida de 0 a 40 graus, 20 graus, vamos dizer, temperatura no estado líquido. Então, óbvio, claro, na maior parte do planeta. Então, nós temos um fenômeno natural que é essencial para a manutenção da vida da Terra. Trazendo alguns números para corroborar com o que eu te expliquei anteriormente, nós temos aí um balanço de energia da Terra, o que vem do Sol. A gente tem aí que cerca de 342 kW por metro quadrado chega de radiação incidente. Desses, 77 já é refletido direto no meio das nuvens, aerosóis. Grande parte então é absorvida pela superfície, uma parte é refletida, de 30 desse valor. E aí, somada a reflexão da Terra com a reflexão das nuvens, nós temos 107 watts por metro quadrado, o que é absorvido, e aí o que é radiado da superfície. E nós temos aí uma quantidade grande radiada, que então faz com que tenhamos parte dela absorvida pela atmosfera.
Nós temos que muito dela, né, ali no saldo fica retido, parte é emitido dessa radiação infravermelha, né, e grande parte é absorvida assim como que entra. São esses números que vão, né, trazer o quantitativo dessa energia em termos de balanço de massa da energia que é retida então na atmosfera. Okay? E aí, galera, por que isso acontece? Eu coloquei esse slide para mostrar que moléculas, moléculas elas têm as ligações covalentes, estão na atmosfera, né? São moléculas têm ligação entre os átomos, exceto os gases nobres. Eles são átomos que, por não se ligarem, já estarem estáveis, né? Eles já estão ali na atmosfera. Galera, a questão é, o efeito estufa, ele ocorre porque existe absorção de radiação infravermelha. A radiação infravermelha é aquela em que ela é absorvida pelas moléculas na possibilidade de deformar essas moléculas por conta de ângulos que existem entre as ligações. Nós temos aí então a representação do CO2. O que acontece com o CO2? Ele pode ter deformação axial simétrica, por exemplo, né? Fazendo uma ligação como se fosse uma mola, né? E também uma deformação, né? Sim, inclinando, absorvendo essa radiação. Coloquei o exemplo da molécula de CO2, pessoal, que é linear, mas ela tem 3 átomos, ela é triatômica, ela tem capacidade de formar ângulos nessa deformação. E essa capacidade justamente ocorre quando ela absorve radiação infravermelha. Ela absorve e se deforma. Acontece que na atmosfera, 99% da atmosfera é de nitrogênio e oxigênio, que são moléculas diatômicas, N2 e O2. Essas moléculas diatômicas, pessoal, não têm condição de absorver radiação infravermelha. Se fosse assim, a temperatura então seria altíssima, mas eles não absorvem. Então, eles não contribuem em nada para a questão do efeito estufa. Somente moléculas triatômicas. E dentre as que estão em maior concentração na atmosfera, nós temos o CO2. Então, o efeito estufa é totalmente dependente do dióxido de carbono. É ele que é capaz de absorver essa energia, por conta de ser triatômica. Certo? Então, ali está demonstrado que é ele o responsável. Mas a gente sabe que existem outras moléculas que podem ter esses ângulos nas ligações, como por exemplo os hidrocarbonetos, metano, etano, propano, né? Mas vamos falar do metano, é um gás mais comum. Ele tem esses ângulos, né, entre as ligações entre carbono e hidrogênio. Um exemplo ali, ele pode se deformar em ângulo, certo? Então veja, vamos imaginar que seja uma molécula de metano, então, né? CH4, o carbono no centro e as ligações de hidrogênio em forma tetraédrica. Pessoal, a possibilidade de absorção, então, dessa radiação infravermelha do metano, ela é muito maior, porque tem mais ângulos, né? E lembrando que os hidrogênios são leves, então, se eles são leves, mais vibração vai ter, mais energia ele absorve. Então, é essa situação físico-química que permite a existência desse efeito estufa, né?
Então, toda vez que eu tenho condição de moléculas triatômicas, eu vou ter a capacidade incrementada de absorção de radiação infravermelha e o que faz o efeito estufa. Ok? Então, pessoal, que fique claro, o efeito estufa é um efeito natural. Mostrando esse gráfico, nós temos aí a concentração de CO2 na atmosfera, num tempo, numa faixa temporal aí de 1000 anos, desde o ano 1000 até o ano de 2000. Olha só, as concentrações de CO2, elas, olhando para o gráfico, desde do ano 1000 em diante, as concentrações nunca estiveram sempre na faixa de 280 ppm de CO2 na atmosfera. A concentração basal. É natural que tenha CO2 na atmosfera. O CO2 é liberado na respiração, ele é liberado também do oceano, que tem muito CO2 dissolvido, enfim, as queimadas liberam, mesmo que isso fosse natural, enfim, CO2 emitido. Só que olhando esse gráfico, vocês observam que a partir do ano de 1800, pouco mais para frente, essas concentrações cresceram vamos dizer que exponencialmente aí, cresceram muito, numa margem de tempo muito curta, nós tivemos aí uma elevação considerável da temperatura, da concentração de CO2 em ppm na atmosfera, partes por milhão. Esse gráfico, galera, está mostrando aí o ano até 2000, e da referência que eu tirei de um livro de química ambiental que eu tenho, e tirei essa figura, ele vai até 2000 e depois ele pega e faz um recorte mais próximo ali, a partir do no ano 2000, e faz um recorte de 1978 a 2006. E observem que as concentrações de CO2 ali vão até quase 380, vão até 380 ppm em 2006. 380 ppm em 2006. Galera, no ano passado, 2019, a concentração média de CO2 na atmosfera chegou a 418 ppm. 418. Anota aí no papelzinho que você tiver. E o dado que eu mostrei para vocês aí, 380 ppm em 2006. Quer dizer, 14 anos aí aumentou. E é claro que o que temos então de científico? O aumento da temperatura, o aumento do CO2, da quantidade de CO2 na atmosfera. Ok? Pois bem, avaliando só o CO2, a gente já poderia dizer que então eu tenho mais moléculas triatômicas e elas vão contribuir para absorver mais radiação infravermelha. Muito bem, de fato, mesmo que a quantidade de CO2 que existe, e à medida que vai aumentando, ele vai contribuindo menos, porque vai ficando menos radiação para ser absorvida naquela faixa específica que o CO2 absorve. Ele não absorve toda a faixa infravermelha, ele absorve um pouco. É esse mecanismo que é utilizado para fazer medições químicas de CO2 ou de outras substâncias por meio da técnica do infravermelho. A radiação infravermelha absorve, não vou entrar em detalhes na técnica, mas essa é a base. Então, galera, veja, a questão é que não é só o CO2 que está
né, aumentando em termos de concentração. Eu tenho outras moléculas, né, e aí esses dados foram retirados do IPCC. Vou mostrar mais para frente o que significa isso. São cientistas, né, que têm monitorado concentrações e verificado as questões envolvendo esse ponto no incremento do efeito estufa. Nós temos então que está também crescendo a concentração de metano, a concentração de óxido de nitrogênio, N2O. São moléculas que têm ligação, podem absorver no infravermelho. E até mesmo os CFCs e os HCFCs, que eu vou mostrar na aula de camada de ozônio. Tá? Eles têm questão relacionada com camada de ozônio, mas eles também contribuem para a absorção da radiação infravermelha. Tá? Mesmo em concentrações muito pequenas, mas olha a quantidade de ligação de ângulos que existe. Ele absorve muito. E ele vai trabalhar outras janelas de infravermelho. Quanto mais substância tem, mais janela de infravermelho. Então, eles contribuem muito. E eu coloquei aqui nesse gráfico 4 substâncias além do CO2, mas nós temos muitas outras, pessoal. Muitas outras. O hexafluoreto de enxofre, todos os poluentes orgânicos que colocamos, o próprio ozônio troposférico também contribui para isso, né? Os poluentes normalmente eles são triatômicos, então eles contribuem muito para a absorção também. Tá? Então, galera, notem o seguinte: a expectativa diante desse cenário é que, né, obviamente, um cenário de impacto antropogênico, isso é a ação do homem. Tá? O metano cresce porque aumenta-se o uso de combustíveis fósseis e principalmente de gás natural, então ele vai estar emitido, ele sai, emissões fugitivas, combustão incompleta e também flatulência de animais agropecuários, pecuária, por exemplo, né? Criação de bois, foi até uma questão colocada numa aula passada, né? Eles contribuem muito. As flatulências de criação de animal contribuem muito também para a concentração de metano. Ele emite metano, e dentre outras fontes. Tá? O óxido de nitrogênio ele é formado na agricultura. Vou explicar a posteriori aí o mecanismo. Okay? Então, galera, veja. A ação antropogênica é demonstrada também por esse gráfico, que mostra aí a contribuição de cada um, né, dessas atividades. Eu tenho aí os fluxos de CO2, né? Quem contribui com o fluxo de CO2 positivo aí, tá? A contribuição total de carbono, né? Seria isso. Aumenta aí consideravelmente o uso de óleo, carvão e gás. Tá? Então, só para demonstrar que tem contribuição no carbono na atmosfera. E o carbono que vai ditar também o efeito estufa. O carbono que se associa a todos os compostos, como CO2, metano, enfim. Aqui são as contribuições por setores, né? As contribuições de carbono por setor. Aqui, só para fazer um adendo, galera, no final das contas, o contexto é tudo associado a carbono, né? As contribuições, mas sabemos que tem outros compostos que não tem carbono, como o próprio óxido de nitrogênio que mostrei aí. Mas, para englobar tudo, né, se usa as fontes, né? Todas as fontes desses compostos todos, não só carbono como também os outros, né? Mas o peso do carbono é muito maior. Mas de onde que vêm esses compostos então que incrementam a condição de efeito estufa? Vem dessas atividades. Coloquei em inglês aí, mas, né, vocês vão fazer uma busca aí para traduzir os termos. Mas nós temos
Os combustíveis usados em transporte, com 14%, as indústrias, né, os processos industriais com 18,8%, as estações de energia com 21,3%, tá? Usam muito carvão, a disposição de tratamento de água, o uso da terra, queima de biomassa, o uso da terra envolve também a agricultura, atividades residenciais, de comércio, uso de energia e combustíveis fósseis aí, né, no processo de distribuição também. E a agricultura com 12,8%. Então nós temos uma contribuição aí de todos os setores para esses compostos. Eu precisava de uma outro gráfico aqui, pessoal, que acabou fugindo. Nossa, cadê esse gráfico? Não, tá. Vamos devagar. Claro, pessoal, que o que temos, né, então, por enquanto, a condição para que tenhamos incremento do efeito estufa, que consequentemente vai provocar o aumento da temperatura da Terra, no geral. Isso se chama aquecimento global. Então, efeito estufa natural, à medida que a ação antropogênica vai incrementando todo esse cenário que coloquei, de maior concentração de compostos que absorvem essa radiação infravermelha, eu vou ter o aquecimento global. Tá? Vamos só... isso. Só pegar aqui esse gráfico. Né? Esse gráfico mostra a variação da temperatura. Né? Medida aí de 1860 até 2000. O que associa então ao aquecimento global, galera? Aqueles compostos podem estar então contribuindo. Ele está contribuindo por conta desse dado. Esse dado mostra que de 1860 ao ano 2000 houve uma variação, né, que tem aumentado a temperatura da Terra. Né? E veja, se eu pegar períodos mais próximos da atualidade, do momento atual, como a curva roxa, depois a curva laranja e a curva amarela, vai mostrando uma inclinação ainda maior nessa temperatura. E coincidentemente, né, por que se nota que esses valores começaram a aumentar a partir de 1800, né? Tanto para a concentração de CO2 quanto os outros, porque eles vão junto, e a temperatura, né, a partir dessa época. Porque foi na Revolução Industrial que veio o uso do combustível fóssil, das atividades industriais, produção, uso de... A Revolução Industrial, né, trouxe o uso do combustível fóssil e todo o avanço que culminou em maior concentração de carbono, compostos de carbono e compostos... são gases de efeito estufa, né? O GES, mais gases de efeito estufa na atmosfera, por ação antropogênica, temos então o fenômeno do aquecimento global, certo? Muito importante diferenciar isso, galera. Pois bem, voltando, né? Eu contei atrás aí que a agricultura contribui, né? E o óxido de nitrogênio é um composto que é muito emitido da agricultura, né? E N2O, ou seja, oxigênio ligado, né? Nitrogênio e oxigênio ligado com molécula é capaz de formar um ângulo na sua absorção de infravermelho. Absorve muito infravermelho. E ele é formado por conta do uso dos fertilizantes na agricultura. Né? Vocês viram comigo ano passado, no processos químicos industriais inorgânicos, os fertilizantes têm muito nitrogênio, tanto na forma de nitrato como na forma de amônio. Então veja,
todo o processo de nitrificação, que passa de amônio para nitrato, há um subproduto gerado ali, que é o chamado de óxido de nitroso, mas nós temos o óxido de dinitrogênio, né? Em verdade, o óxido de dinitrogênio é gerado, então, e emitido para a atmosfera, tanto no processo de nitrificação, que está acima ali, e ali mais acima só temos as escalas de oxidação para dar uma noção para vocês do que está acontecendo. Então eu tenho o processo de nitrificação liberando o NO2 na transformação da amônia e do amônio nos íons nitrito e nitrato, e eu tenho também no processo de desnitrificação, onde o processo de nitrato para nitrogênio também emite o dióxido de nitrogênio. Então é um gás, né, um poluente que tem, né, a contribuição para o efeito estufa muito grande. Então ele é um gás de efeito estufa da agricultura. É importante colocar isso porque muitas vezes é muito relacionado com as questões, o aquecimento global é muito relacionado com as atividades urbanas, industriais. A contribuição da agricultura e dos usos de ocupação de solo e uso desses fertilizantes também é muito alta. Ok? Como foi posto ali. Algumas considerações sobre esse gráfico, pessoal. Nós temos aí que nos anos recentes, né, de 900 até 2000, né, o que se observa nesse gráfico aí? Olhando a curva de baixo, aliás, a curva de cima, a gente vê a emissão total de metano, CH4, ao longo dos anos, né? E foi aumentando consideravelmente ali. Só que se a gente olhar assim, né, em anos mais recentes, começou a diminuir um pouco essa inclinação, né? E quase ali nessa imagem se retraindo, né? Diminuindo a emissão total de metano. E o gráfico de baixo vai representar essa velocidade, né? Emissão total e velocidade. É um gráfico que vai mostrando a velocidade de crescimento de mercúrio. E a velocidade de crescimento, ela veio, né? Ela começou a diminuir a partir desse tempo. O que mostra isso, pessoal? O que é esse gráfico? É muito importante fazer um esclarecimento sobre a questão da contribuição no efeito estufa do CO2 e do metano. O metano, ele, em termos de molécula, ele tem a condição de absorver em 7 vezes mais radiação infravermelha do que o CO2. Metano absorve 7 vezes mais em molécula do que o CO2. Em termos de massa, isso é de 21 vezes, porque o metano é 1/3 da massa do CO2. Então, falando em massa, tá? Que normalmente é em massa que é medido isso aí, massa de emissão, eu tenho que o metano contribui com 21 vezes mais em termos de massa, com o efeito estufa, com o incremento do efeito estufa e aquecimento global, consequentemente, do que o CO2. Então, qual foi as primeiras estratégias, né, que ocorreram? Foi, olha, a gente precisa diminuir a quantidade de CO2, de metano, e isso é incrementar os processos, transformando metano em CO2. Então, isso mostra que já houveram alguns tipos, né, de medidas que foram fazendo a primeira transformação de metano para CO2. E isso faz com que o incremento do efeito de efeito estufa seja menor, né? Não quer dizer que não esteja incrementando, mas isso é só para mostrar a relação entre eles. Ok? Uma ponderação muito importante, né? Emissões atmosféricas antropogênicas e naturais
podem contribuir para o resfriamento da Terra? Galera, há fenômenos de poluição atmosférica e de aquecimento, né, consequência do aquecimento global, né, das emissões, que na verdade contribui para o resfriamento da Terra. Olha, tudo que eu coloquei contribui para o aquecimento, mas existem também fatores que contribuem para o resfriamento. Quais seriam esses? Veja que se eu tenho aerosóis, concentração de aerosóis, né, e mais formação de nuvens, eu tenho um incremento do fenômeno da reflexão da radiação no planeta. Então, mais radiação é refletida quando eu tenho aerosóis e nuvens. Os aerosóis normalmente são formados por meio de poluição também, como sulfatos, que originam a chuva ácida. Então, contribuição de SO2, por exemplo, que forma sulfatos na atmosfera e chuva ácida, vai, na verdade, contribuir para a reflexão. Então, se contribuir para a reflexão, contribuiria para um resfriamento da Terra. Ok? Em tempo, se eu tenho a temperatura maior, vai ter mais formação de nuvens, porque mais água evapora. Mais formação de nuvens, maior reflexão. Esses dois fenômenos contribuiriam para a reflexão da Terra. Há um fator que eu vou falar mais na frente em relação à questão do degelo das calotas polares. Se tem menos gelo e um degelo geral aí de diversas áreas do planeta, se tem degelo, então diminui a capacidade de reflexão. Nesse caso, aumenta ainda mais a temperatura, incrementa ainda mais a temperatura também, porque menos gelo, menos reflexão. Compreende? Então, galera, a gente tem dois fenômenos aí que, no final das contas, a ação antropogênica pode contribuir para o aquecimento e para o resfriamento. E aí? A gente tem que verificar o saldo disso, que foi o que eu apresentei naquele gráfico, né? Aqui é só para mostrar as emissões de dióxido de enxofre. E o dióxido de enxofre, como eu disse, ele está relacionado com a questão do resfriamento. Ele também está crescendo muito, né? Então, ele contribui para um resfriamento quando forma sulfato. Mas a molécula de SO2 contribui para o incremento do aquecimento global. O SO2 ele tem dupla contribuição. Mas o que mais impressiona, e aí a conclusão que a gente tem, é que o saldo está nos gases que contribuem para o efeito estufa. E aí, a quantidade de luz refletida, né? Só para deixar claro que isso acontece, a luz refletida, né? A intensidade de luz refletida que está mostrando nesse gráfico. Na verdade, eu ia falar uma coisa e acabei percebendo que esse gráfico ainda não é o gráfico de temperatura. O gráfico de temperatura eu já mostrei para vocês. Esse gráfico ele mostra a quantidade de luz refletida pelos aerosóis antropogênicos. Então, a gente vê que em algumas regiões da Terra, por conta da presença desses aerosóis, né, há a quantidade de luz refletida, que beira aí a uma intensidade muito grande, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, áreas industrializadas, na China, aqui na América do Sul. Na época desse estudo não tinha muita contribuição, é de 1994 isso, né? Mas havia o fenômeno dos aerosóis formados na costa oeste da América do Sul, por conta de um fenômeno de vulcanismo também, né? Que contribui também para o resfriamento. Então, galera, isso foi só para mostrar e consolidar a questão do resfriamento. Mas é esse gráfico que eu queria mostrar para vocês. O saldo, o balanço, como disse, né, é que está aumentando a temperatura da Terra. Isso como disse, alterações identificadas cientificamente. A ciência está mostrando essa situação. Conclusão, nós temos então um aquecimento do planeta Terra em curso. Aí uma distribuição que, é claro que esse gráfico é um gráfico geral, né? Ele está pegando e considerando todo o planeta de uma forma uniforme, mas a gente sabe
que essa variação de temperatura, de modo geral, ela vai ser diferente em regiões do planeta. E aí nós temos aqui que, na média, olha, há locais que as temperaturas já estão chegando aí, né? A variação de temperatura já chegou a 2,1 graus, né? De mudança de temperatura. É muita coisa, galera. Muita coisa isso. Tá? E especialmente lá na região norte. Tá? Muita coisa. Isso é média. Então quer dizer que pode estar variando ainda muito mais, né? Nossas médias de 2001 a 2005 em relação à média de 1951 a 1980. Apesar de ser um tempo mais curto, mas mostra aí que está havendo um incremento na temperatura. E aí as consequências disso? As consequências do aquecimento global, né? A primeira consequência que eu vou listar para vocês, além de várias outras, é a questão de a temperatura, do incremento da temperatura da Terra acelerar o processo de derretimento de gelo, calotas polares e áreas gelo diárias no planeta, tá? Em várias regiões. Tomando como exemplo a Antártida. Olha, é claro que aí nós temos uma estimativa, tá? Em relação a questão de de concentração de CO2, tá? Esse gráfico é só a estimativa em termos de concentração de CO2 se ele for seguindo e crescendo aí, ok? São estimativas, mas a gente já pode começar a ver ali, né, em torno de 1500 que já de 500, perdão, pouquinho antes já está aumentando o degelo. Claro que isso é uma estimativa, mas nós já temos evidências, né, do degelo das calotas polares e do Ártico também. Né? O Ártico há gráficos ainda mais visíveis do derretimento e da calota polar. Ou seja, ela cresce no inverno, né? Cresce no inverno, diminui no verão. Cresce, diminui, cresce, diminui, cresce, diminui. Ó, o que vai acontecendo? Ele não vai na sequência, ele não vai dando condição, né? E há várias situações. Falando na Antártica, algumas calotas muito grandes estão se desprendendo, né? E o que acontece está derretendo então as calotas polares, pessoal? Se espera que o nível do oceano vai aumentar. Então, nós temos situações, né, de medição aí, como está mostrado, no geral, que o nível do mar, do oceano, na média, está aumentando. Casos muito isolados, obviamente, né, nós temos o recuo do mar, tá? Porque é natural na geologia da Terra, mas no geral está aumentando. E o que acontece, né? Numa variação aí, ó, em milímetros, tá, pessoal? De cerca de 200 milímetros. É muita coisa. Por quê? A gente sabe que alguns países, inclusive, eles estão, em algumas regiões, estão abaixo do nível do mar. O aumento do nível do mar, então, ele acaba potencializando problemas. A Europa tem passado muito por isso, os Países Baixos, né, que são países como a Holanda, que está abaixo do nível do mar, grande parte do terra, e inclusive no Brasil mesmo. E a gente pode falar com propriedade da nossa região. Grande parte da região de Vila Velha está abaixo do nível do mar. E é por isso que sofre com problemas, inclusive de esgotamento, de canalização de água, com chuvas, mas o problema do aquecimento global, então, acarreta nisso aí. Se a gente fala, então, pessoal, que o nível do mar está aumentando, as calotas estão reduzindo,
isso necessariamente vai implicar na mudança do clima. Estou alterando o regime de águas, estou alterando a temperatura tanto do gelo quanto do oceano, estou alterando as possibilidades de correntes marítimas. Se estou alterando essa capacidade, há vários tipos de correntes interligadas que podem de repente, né, ser alteradas em relação a seu formato original. Correntes são como rios no oceano, há correntes muito grandes, há correntes menores. Se eu tenho alteração disso, eu vou ter alteração do clima. Isso é óbvio e previsível e vamos dizer, é previsível do ponto de vista de que vai acontecer, mas ainda é inacurado o que de fato pode acontecer. Nós temos um exemplo, a corrente de Humboldt, que segue em direção de sul ao norte, a linha do Equador, né, contornando a costa oeste da América do Sul, o Chile e o Peru. Essa corrente ela é responsável por ser muito gelada, vinda da Antártica. Ela é responsável pela escassez de chuva nessa região e a presença de desertos, como o deserto do Atacama. Claro, a Cordilheira dos Andes também ali, né, dando uma influência, mas enfim. Se eu tenho uma corrente alterada, pode alterar o clima ali, né? E outros locais que às vezes recebe chuva, pode receber uma corrente fria e não receber chuva mais. Então, alterar o clima de uma ordem planetária é algo que de fato sugere uma situação tanto quanto catastrófica, né? É claro que pode haver muito alarme, as mudanças elas vão acontecer passo a passo, mas isso vai implicar em muita alteração socioeconômica no mundo, tá? Esse gráfico é questão das fontes e sumidouros para mostrar que existem, né, fontes, existem sumidouros também. O oceano é um sumidouro. E aí, o que acontece? Se eu tenho mais CO2 na atmosfera e o oceano é um sumidouro, o sumidouro é o que? Ele absorve, ele retira CO2. O que eu posso ter também? A alteração da concentração de CO2 no oceano. E isso também vai implicar em mudanças, em fenômenos também no oceano, porque aumenta a acidez do oceano, pode vir a prejudicar, diversos seres vivos, como crustáceos, microcrustáceos, pode alterar toda a cadeia de produção desses animais, desses seres que se alimentam de outros, enfim, né, de todas as cadeias, de todos os ecossistemas. Então, isso já acontece, já inclusive influencia até na quantidade de baleias em algumas regiões, porque diminui a possibilidade de crustáceos e diminui, obviamente, a população de baleias, só para ter uma noção. E eu mostrei esse gráfico unicamente para representar isso, sem muitos detalhes. Aqui nós temos, então, alguns estudos de cenário. Bom, o que acontece, pessoal? O assunto é muito sério e a comunidade científica e governos têm se debruçado muito nisso. E é importante fazer previsões, né? E olha, o que pode ser feito, né? E quais são os cenários em relação à questão da média, né? Aí, de nível de oceano. Olha os impactos nos cenários diferenciados, né? Cenários mais sem muito controle pode vir a aumentar muito o nível dos oceanos em centímetros. Cenários mais com mais medidas, né, onde se tenham mais medidas de controle dessas emissões, podemos ter aí uma redução nesse processo.
Mas veja que até mesmo no melhor dos cenários, adotando as melhores medidas para contornar esse efeito, nós temos o aumento do nível dos oceanos ali previsto. Tá? E veja, as faixas estão colocadas a partir do ano de 1990, né, mais ou menos, mas olha a realidade do que já aconteceu desde o início dos estudos, né? Olha, nós estamos seguindo ali, ó, no nível médio, né? Enfim. Quais são as consequências, então, do efeito do aquecimento global? Tá? A mudança climática, então, já estou colocando um pezinho lá, mas vamos destrinchar mais? As consequências são várias, né? E serão sentidas em diferentes partes do mundo de diferentes formas. Os cientistas então já observaram o aumento da temperatura do planeta, né? O nível do mar, são o derretimento das calotas, né? E o desaparecimento de ilhas e cidades litorâneas densamente povoadas. Isso pode vir a acontecer como já tem acontecido. E há a previsão de maior frequente, né? De uma frequência maior de eventos extremos climáticos. Potencializa, obviamente, pessoal, tempestades tropicais, inundações, ondas de calor, secas, nevascas, furacões, tornados e tsunamis. A questão das tsunamis eu vou me reservar um pouquinho, apesar que está posto aí, mas as tsunamis normalmente elas são associadas com movimentações sísmicas, né? Há estudos que inclusive buscam demonstrar isso, mas isso ainda não está consolidado, ainda está muito incipiente. Eu coloquei tsunami aí, mas vou me ater a dizer que a única questão que poderia contribuir para uma tsunami mais avassaladora era o caso de um efeito, de um aumento ainda maior do nível do oceano e num fenômeno de efeito estufa, de aquecimento global, essa tsunami alcançar um trecho maior, entende? Porque o oceano aumenta, então no evento de tsunami ela pode alcançar uma área terrestre maior e causar mais danos nessa perspectiva. Então vamos ter graves consequências para as populações humanas e ecossistemas naturais, como disse, podendo ocasionar a extinção de espécies e animais no nosso planeta. Pois bem, pessoal, os cenários estão postos e lógico que a ideia é sempre passar informação científica. O debate muitas vezes nesse contexto ele tem sido um pouco distorcido. Não dá para fugir da ciência, né? Isso é importante. Os dados estão aí, estão mostrando. Então medidas vão ser requeridas, né? E é claro, a questão das medidas se faz necessária a discussão. Agora, a evidência científica ela já está bem consolidada. Já foi o tempo em que isso gerava uma discussão. Hoje ainda é um pouco insustentável, porque a tese de que a temperatura da Terra não está aumentando se dá por conta de comparar temperaturas de eras em nosso planeta. Nós tivemos eras de temperaturas, elevação e redução de temperatura natural provocada por outros fenômenos, né? Em algumas regiões do planeta, inclusive dada por questões de alteração nas próprias correntes marítimas, ou mesmo por conta da diferença do eixo da Terra em relação, né, à posição no Sol. Isso também aconteceu, né? A Terra ela dá uma osciladinha, ela gira, tem o eixo que gira em torno, mas ela costuma também, né, tem suas oscilações, né, que são em tempos de 1000 anos, né, de mais de 1000 anos, enfim. Mas isso não é suficiente, porque o que está mostrado aqui são alterações em escala de tempo muito pequeno. E isso é basicamente atribuído ao efeito
ao incremento do efeito estufa. Ok? Então veja, gestão ambiental então, para mitigar isso aí, os impactos do aquecimento global. Existem várias maneiras de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os GES, e consequentemente o efeito do aquecimento global. As queimadas então, pessoal, emitem muito. O Brasil, né, tem contribuições altíssimas nisso. Vamos discutir um pouquinho mais na frente, na questão de medidas internacionais. Investir em reflorestamento é importante, né, conservação de áreas naturais, porque ele absorve o CO2. Incentivar o uso de energias renováveis não convencionais, como solar, eólica, biomassa e pequenas centrais elétricas, porque não vai utilizar carbono. Então a ideia é se afastar dos combustíveis fósseis. Preferir utilizar biocombustíveis como etanol e biodiesel a combustíveis fósseis. Investir na redução do consumo de energia e eficiência energética, isso é importante, né? Diminui o consumo. Reduzir, aproveitar e reciclar materiais recicláveis, porque aí diminui a produção e o uso de energia. Investir em tecnologia de baixo carbono, melhorar o transporte público com baixas emissões de GE. Essas são algumas medidas, pessoal. As medidas podem ser estabelecidas através de políticas nacionais e internacionais de clima. É claro que elas podem ser estabelecidas em qualquer âmbito administrativo, político, mas a gente começa a perceber que, até mesmo pelo tema de aquecimento global, não dá para ter medidas isoladas. Todos os países devem abordar, isso tem que ser feito, né, de forma internacional e adotada localmente, com coordenação e implementação, certo? E aí, só para falar um pouquinho das consequências e das medidas, é claro que isso vai acabar sendo abordado de maneira internacional e já tem sido feito muita mobilização. A ECO 92, que eu não botei aí, foi um passo importante que considerou isso, e depois veio o IPCC, o Intergovernmental Panel on Climate Change. É um painel intergovernamental de cientistas, inclusive tem alguns brasileiros. O mais famoso dele se chama Paulo Artacho. Ele contribui lá com os estudos, né, mostrando e demonstrando o aquecimento e os cenários. Então esse painel ele acaba subsidiando, né, tecnicamente a Convenção Internacional, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, né? É a convenção então que rege toda a questão da mudança do clima, e ela é feita através de protocolos que são adotados de maneira emergencial, né? Então nós temos o mais famoso deles aí, o Protocolo de Kyoto de 97, que foi um documento que traçava metas de redução de emissão. E alguns países não assinaram, como os Estados Unidos, bem conhecido. Depois teve as renovações, né? E, enfim. No protocolo de Kyoto foi adotado um mecanismo de desenvolvimento limpo. Rapidinho, galera. O que os países adotaram? Olha, eu vou contribuir. Os países em desenvolvimento, na época subdesenvolvidos, né? Eles tinham dificuldade para adotar as medidas. Isso é natural. Você tem que avaliar as condições econômicas para adotar as medidas. E aí o que aconteceu é que criou-se esse mecanismo, onde todos os países deveriam ter uma cota, mas o país que quisesse manter a sua emissão acima, ele deveria pegar uma cota de um outro país, ou seja, financiar um projeto para reduzir a emissão naquele país e liberar mais. Entenderam? O país não poderia parar, senão ele parava a atividade e prejudicava a população em termos de conforto e avanço, de desenvolvimento, né? Então ele comprava uma cota por meio de um investimento
lá, dos países que não usavam todas as suas cotas. Então isso criou um mecanismo de desenvolvimento limpo. Foi até muito criticado, não teve muita adoção, mas financiou alguns projetos no Brasil. Aí, para lembrar do nosso videozinho lá do lixo extraordinário, né, que eu passei para vocês no início do nosso curso, para falar da questão da gestão de resíduos sólidos, né, e a política nacional de resíduos sólidos, enfim. O projeto do aterro de Andim Gramacho hoje ele foi financiado por um projeto de MDL. Teve um recurso adotado para instalação de um aterro sanitário lá, que gera e todo o controle, né, que gera metano. O metano era queimado em CO2, então a taxa diminuía e era compensado por outro país. E existe também várias outras iniciativas. Eu destaquei o RED, que é a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, a sigla em inglês, né? Enfim, esses também financiam projetos de preservação ambiental em países que têm elevados índices de desmatamento, como o Brasil. Então, existem esses mecanismos. Eles são às vezes difíceis de se implementar, tem que ter vontade política, mas já tem alguns casos no Brasil e na América Latina como um todo, de alguns projetos nesse sentido. Pessoal, eu coloquei isso aí só para mostrar a referência que eu tirei, né, de todos. Gosto sempre de botar. Muitas das referências dessa aula estão aqui nesse livro dessa aula. Pois bem, pessoal, encerrando a aula, vou passar para vocês então a tarefinha, certo? De novo, mesmo sistema, elaborar um relatóriozinho individual com o tema proposto, e vai ser associado ao seu grupo, certo? O seu tema está associado ao seu grupo. Então vamos lá. Vão ficar de fora desse então os ambientalistas do Quint 3A, 3B e ambientalistas do Quint 3A. Olha que interessante, vocês pegaram o mesmo tema, hein? Então vocês não vão precisar fazer por ter feito o trabalho. A primeira questão eu sempre incentivo vocês a fazer na forma de redação, tá, pessoal? Para vocês irem se exercitando. Um texto dissertativo para representar a sua resposta, quando for possível. Então, o que temos aí? Apresente uma lista abrangente de GES e compare suas capacidades de absorver radiação infravermelha. Pesquisinha, tá? Simplesinho. Apresente Vitória Régia, então ficou para o Rio Doce e Eucaliptos. A outra. Segunda, apresente as atividades que mais contribuem para o aquecimento global e compare o grau de intensidade dessa contribuição entre elas. Vitória Régia e Amazônia. Tem nessa aula. É só fazer ali, pegar e escrever. Apresente os mais prováveis cenários do incremento da temperatura da temperatura do planeta, tá, pessoal? Considerando o futuro das atividades geradoras de GES e as medidas para mitigar suas emissões. Olha que legal. Carro Andara e lixo tóxico. Fazer uma redaçãozinha aí. Bem bacana o tema. Apresente informações mais recentes a respeito da intensidade do derretimento das calotas polares nos últimos 10 anos e faça uma correlação com os impactos desse fenômeno no planeta. Eu não apresentei aqui, pessoal, então você vai ficar com a Demosfera e Gaia. Não apresentei aqui, pessoal, mas faz uma pesquisinha aí. Vocês vão ver algumas coisas alarmantes. Apresente a quinta. Apresente as mais relevantes dificuldades de implementação de políticas internacionais de clima. Fazem aí uma pesquisinha e faz uma opinião em Brumadinhos e Floresta. E, por final, apresente medidas
para minimizar os impactos da mudança climática provocados pelo aquecimento global e discuta sobre a adoção de práticas destas em sua cidade. Né? Como que uma cidade poderia fazer? Então, os integrantes da Amazônia e EcoGá. O que poderia ser feito? Vários exemplos, pessoal. Várias coisas. Ok? Então é isso, galera. Bons estudos. Meus contatos e para dúvida e o fórum que vou criar aqui também, o fórum de dúvida para vocês colocarem ali e a gente tirar as dúvidas em relação ao assunto, tá? Um abração para todos e é isso aí. Valeu, um abração.